Salve, salve, galera! Eu sou Carlos Maná, cantor, compositor e produtor musical, e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aí uma convidada muito especial. Uma convidada que mexe muito com a energia, faz aquilo que deixa as pessoas muito bem. Fabiana de Moura, muito obrigado, Vicky. Prazer. Gratidão mesmo. Estar aqui. Perfeito. Fabiana, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional e que momento da sua vida que você conheceu um pouco. Eu nasci em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ótima cidade. Maravilhosa, né? E eu comecei a minha trajetória, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade de enfermagem. Né? Tinha aquele sonho de ajudar pessoas, cuidar de pessoas, né? Dar assistência. Só que eu não me vi na profissão de enfermagem. Na época eu não me enxerguei, acabei não exercendo a profissão. E aí eu fui trabalhar em empresas, trabalhei no setor administrativo, em outras áreas mesmo, né? Tá, mas você, nessa época, você tinha certeza que você era de humanas? Ou você ainda podia ser engenheira, sei lá, podia ser... Não, né? Até me sugeriram fazer na época, né, acupuntura, mas eu não dei muito crédito, sabe? Tá. Porque era uma profissão muito recente ainda na época, eu não conhecia, não sabia o que era medicina chinesa, tudo isso. Eu só fui conhecer que eu despertei mais um interesse mesmo. Foi em 2017 que eu comecei a procurar, porque antes eu já tinha feito os cursos de reiki. Então foi despertando esse interesse muito da filosofia, que é Yin, Yang, do equilíbrio da pessoa, tudo isso. Aí em 2018 que eu comecei a fazer o curso, né? Em 2017 tive interesse, em 2018 comecei a fazer o curso na escola do CTN de Sorocaba. E aí eu comecei a me apaixonar tanto pela filosofia, né, que tudo que a medicina chinesa traz, junto com a acupuntura, que a acupuntura, na verdade, é um ramo da medicina chinesa. Isso. E foi ali que eu comecei a gostar mesmo da profissão. Você vê que interessante. Agora, com o mundo globalizado, é mais fácil. Mas a acupuntura é 1000 anos antes do profeta Maomé. A medicina brasileira reconheceu no final dos anos 80. Sim. E como foi a tua impressão quando você viu, o primeiro assim, quando você começou, você já tinha feito reiki. Então, para você saber que o corpo humano não é só o físico, né, não são os tecidos, os moléculas, mas toda a energia que percorre lá dentro, né? Os ácidos, os gases, tudo que tem, os pontos de contato, como que o sangue, a energia flui dentro, essas coisas assim e tal, né? Quando você pegou a agulha a primeira vez, você ficou assustado? Não? Fiquei. Que é bem maior do que aqueles alfinetes que você conhecia, né? Mas ainda assim a agulha é bem fininha, né? Isso. Mas o que é um pouco assim, que eu considero muito chamativo na medicina chinesa, na acupuntura, por exemplo, hoje não existem estudos que conseguem, pelo menos na medicina aqui ocidental, que conseguem comprovar a existência do meridiano, que é por onde passam. Então, o que eu fico um pouco assim assustado, como que uma agulha ela consegue modificar o estado de uma pessoa que de repente estava com muita dificuldade de andar mesmo, né? E aí ela consegue começar a ter o corpo dela começa a ser diferente, então ela não consegue andar e ela sai a partir dali sem dor, andando, né? Parece que é muito... Parece irreal, né? Irreal. Ou surreal, tá? Por isso que existia muito até na década de 80,
Quando começou a aparecer a acupuntura no Brasil, existia uma certa desconfiança, efeito placebo. Não se acreditava ainda como uma ciência, né? Perfeito. Eles acreditavam que assim, aquilo funcionava para algumas pessoas, mas não sabiam o motivo, né? Mas não tinha assim, cientificamente, né? O Ocidente demorava para comprovar. Exatamente. Hoje em dia tem até muitos vídeos, se você for buscar, por exemplo, tem um que aparece bastante, que é a pessoa coloca uma semente na orelha, né, no ponto que ela precisa, e aí ela já sente o alívio nas costas, da dor nas costas, na região cervical, torácica, lombar, ela já começa a sentir o efeito. Isso é mostrado em ressonância, né? Sim. Ressonância, então, como uma forma de comprovação daquilo que está acontecendo. Então, aí já começou a mudar, né, a ideia das pessoas. Não só porque lá no início, o que assim, trazia muito base para a acupuntura era a diferença do estado de saúde das pessoas. Então, ela estava de um jeito no momento, e daí ela passou para outra situação do físico, do corpo, mente e tal. Então, isso trouxe uma outra visão, mas ainda assim tinha muita descrença, né? E até muita viagem na maionese também, né? Verdade. O que ocorre assim, o corpo humano, né? Isso é circulação. Né? Aonde não tem circulação, fica frio. Exatamente. Então você tem que restabelecer esse fluxo de energia, né? Isso. Como que foi para você quando falaram assim que pela planta dos pés você tem aí como saber aí o coração, né, e outros órgãos lá pela planta dos pés? Aquilo foi interessante para você? Também. A reflexologia podal, no caso. É um estudo até bem profundo, tem gente que vai, porque aí você vai vendo que tem muitas coisas, só que a reflexologia acaba não ser, existe um estudo, né, mas a reflexologia tem um estudo bem particular também, e vai na pessoa se especializar, mas é algo incrível. Por exemplo, nós temos os pontos nas mãos também. Certo. Então a gente tem, já aconteceu de eu atender várias pessoas e você já vê o resultado na hora. A pessoa liga para mim, olha, já apareceu uma ferida na boca, que a gente tem os pontos nas mãos também. Sim, perfeito. Demorou muito para você, se for estudando aí, demora muito tempo para você entender o corpo humano inteiro, a parte aí da energia? É como falo, né? É um estudo contínuo. Contínuo. Sempre. E você vai muito da sua experiência na prática mesmo, né? Porque o que vai trazer de verdade para você o conhecimento é aquilo que você está trabalhando. É o ponto que você está ativando para aquela situação. De repente, lá no livro, estava escrito aqui que é interessante. Mas vai da necessidade da pessoa. É isso que é incrível na medicina chinesa, né? Sim. A medicina chinesa ela é muito integrada, então é muito assim, a experiência mesmo que você está tendo ali com a pessoa na hora. Isso que vai te acrescentar conhecimento, né? Mas é muito, com certeza, eu tenho assim, professores mesmo, que eles mostram, né, que sempre estão aprendendo, né, com a medicina chinesa, até porque hoje existe muita pesquisa. Sim. Então isso vai agregando bastante, né? Mas é estudo contínuo. Certo. Você se encontrou lá? Encontrei. Que bacana, legal. Primeiro você fez com a família também, quando alguém sentiu uma dor, essas coisas sim. e tal? Certo, legal. É a primeira oportunidade que a gente tem, né? E outra que vai ajudar também a família. Não, mas é bom que você vai tendo as comprovações também, né? Sim. Isso é legal. Isso. É diferente você fazer aplicação em pessoa, biotipo seu e uma pessoa muito obesa ou não? Você precisa de mais agulhas ou depende? Não, eu não considero assim. Muitas vezes. Não é massa, não, né? Não,
porque... Os pontos de energia interna são os mesmos. Tá? Porque essa questão de dores, às vezes a pessoa acha que porque ela é mais gordinha, ela pode não sentir dor no ponto, e isso não tem nada a ver. A quantidade de pontos ou não é isso que tanto que interfere, mas o que interfere é aquilo que a pessoa está, assim, como que eu posso dizer assim, aquilo que ela está buscando como melhora, o que a doença, digamos assim, o estado de saúde que ela quer chegar, entendeu? Então isso que vai interferir mesmo na quantidade de agulhas, tempo de tratamento, que é importante a pessoa fazer sempre, tá? Né? Assim como médico, você vai sempre estar procurando, então você vai se reequilibrando sempre. O nosso veículo aqui no mundo é o veículo, né, físico. Exato. Então, se você não tem esse cuidado, né, com a sua saúde mental, emocional, com o seu físico, então fica complicado, né? E hoje em dia, muitas vezes, as pessoas não dão muita atenção para isso. É isso que a gente observa. Estou com um problema hoje, né? Eu vou lá na acupuntura para resolver. Quem sabe que a partir daquele momento ela até pode começar a pensar diferente. Não, vou buscar, mas isso deve ser ensinado desde criança, né? Para a gente aprender a se cuidar mesmo. Ok. Ô Fabiana, normalmente quem vai te procurar é pessoa que tem dor física ou tem também pessoas assim, que estão no estado de depressão e aí alguém recomenda e essa pessoa vai até você? São as duas situações, né? Tem mais de uma ou mais de outra ou equilibrado? Hoje em dia que aparece muita depressão, síndrome do pessoas com ansiedade, síndrome de burnout, né? Isso, aparece bastante, muito. E aí você faz o estudo de cada um, né, para dimensionar a quantidade de sessões que aquela pessoa precisa. Isso. E você tem que dar recomendações para ela também, né? Mudar um pouquinho o estilo de vida. Isso, eu sempre passo para a pessoa, né? Eu pergunto se ela está fazendo já um acompanhamento com um psicólogo, né? Dependendo de como que a pessoa está, assim, ela precisa fazer um acompanhamento com o médico também. Algum profissional mesmo, né? Tá. Isso, com o médico. Às vezes até psiquiatra também, né? Psiquiatra, sim, fazer o uso dos medicamentos, né? Que ela está precisando ali. E aí que a gente vai passando, tentando orientar o máximo da pessoa, ansiedade, medo, isso faz parte da vida. Não tem como você, eu tenho uma prova amanhã, eu tenho uma entrevista amanhã e eu não ficar um pouco ansiosa. Isso é o equilíbrio que vai acontecendo durante os anos mesmo, né? Mas, o que eu sempre tento colocar para a pessoa, faz um exercício, conversa com o médico, porque tem outras particularidades, então, o que é que você está precisando, né, naquele momento? Que tipo de exercício você pode fazer? Você não pode fazer uma caminhada, que tipo de acompanhamento você pode fazer? Mas, às vezes eu passo meditação para a pessoa, legal. Tem uma senhora mesmo que eu atendia, eu passava, olha, escuta, eu coloco aqui eu deixei gravado para ela mesmo. Para ela você até manda música no celular? Mando, legal, bacana. Para ajudar ela, porque ela já estava, muitas vezes a pessoa, que ela vai procurar o tratamento, o problema dela não é só com ela. Precisa do equilíbrio, né? Mas eu falo assim, no sentido de ela cuida da família. E às vezes cuida mais da família do que dela. Então ela já tem muito sobrecarregada. Então, se ela não tiver esse momento para ela, vai ficando mais complicado, né? Então ela precisa ter, além das sessões, esse estado de relaxamento, fazer aquilo que ela gosta. Se ela gosta de cozinhar, né, mais ocupada, mas de repente na cozinha ela tá. Então procure coisas que goste de fazer, né, que te dê prazer, que te dê vontade, porque aí sim você vai começar porque hoje em dia o que acontece muito é que a gente vai se perdendo, né? Vai se perdendo. E isso tudo tem muito
ver com medicina chinesa. O fato de a gente ir se perdendo, porque isso contribui muito para um estado físico, um estado emocional, né? As pessoas, elas fazerem coisas por obrigação e procurarem não fazer coisas que gostam. Então, você fazer uma caminhada, Ok, sim. Não, tem que sair um pouquinho da rotina, sim, né? tem que ser um pouco da O rotina. que eu tenho conversado com alguns amigos meus aí, eles falam o seguinte, que, sei lá, ele vai fazer uma determinada atividade, escrever, para ler, alguma coisa assim, e ele viu que passou, por exemplo, sei lá, meia hora ou uma hora, e não fez. Aquele momento é como se ele tivesse perdido, sabe, assim, estava em outro momento. E então eu falo para ele, a meditação realmente é muito bom, né? E não precisa o tempo em si, vale muito a intensidade daquele momento, né? Eu até brinco com os alunos lá e falo assim, olha, se você está namorando tranqueira, melhor não ficar sábado, domingo, você perdeu o sábado, domingo, tranqueira. Se você tiver uma hora focada tranqueira, tá bom. Ou você faz aquilo que você gosta. Exatamente. Interessante, legal. E você prefere atender mais o que? Jovens, adolescentes, pessoa de terceira idade? O que você prefere mais? Os jovens, assim, eu nunca... Porque daí você acaba Não sente tanta dor, essas coisas. Acho que não procura muito. A não ser que o que acontece hoje é muito, como eu falei, né? Síndrome do pânico. Sim. Depressão que acontece. Mas até agora eu atendo mais a faixa de, né, senhoras, mulheres com filhos, né? Homens também, adultos e os idosos. Gosto de atender idoso também. Interessante. Mas que bom. E você tem que estar sempre estudando, né? Sim, sempre estudando, né? Como eu falei, tem muita na medicina chinesa, né? A acupuntura é um ramo, mas, por exemplo, tem dietoterapia, que também vai ajudar a fortalecer o corpo, que não tem muito a ver com nutrição, exatamente. Nutrição é um outro foco. O que a gente fala muito é que certos alimentos ele ajudam a enfraquecer, por exemplo. Uma das coisas que mais falo é em relação ao leite. Sim. Leite, farinha branca. Isso enfraquece muito o corpo. Então ele vai criando. Se a pessoa já tem dificuldade com a imunidade, nesse caso ela vai agregar mais coisas para ela ter dificuldade com a imunidade. Entendi, certo. Dietoterapia. Hoje, o que eu tento tentar explicar para as pessoas, dependendo de quem eu vou atender, por exemplo, neurociência, estudar um pouquinho mais isso também, que acabou que a escola, pelo menos que eu tive, o ensinamento é mais focado no taoísmo, na medicina chinesa mesmo, mais raiz. Mas é sempre estudando, sempre fazendo os cursos, se aprimorando, muitas vezes revendo até aquilo que foi estudado já mesmo, lendo, buscando em livros, que é uma das coisas que eu mais faço. E quando você começou, mudou alguma coisa na sua vida? Assim, sei lá, em relação à alimentação, ao teu próprio equilíbrio, mudou? Se você comparar antes, mudou para melhor? Mudou para melhor. Você muda assim a maneira que você vai enxergar as pessoas em relação ao equilíbrio. Por exemplo, 100%, ninguém mas a gente buscar o máximo possível isso, saúde mental, né? Então você ter isso, levar isso para sua vida mesmo, né? Como aquela história do bumbum, né? Que é flexível e tal, mas ele sempre vai voltar para o mesmo ponto, independente daquilo que possa acontecer. Então, é muito trazer muito isso também. Ok, muito bom. Também vem outras vezes aqui, com certeza, com seus conhecimentos. Você pode deixar uma mensagem, então, para as pessoas que ainda não conhecem a cultura, para que, sei lá, de alguma forma, marquem uma consulta com você e tal, e também os seus contatos, tá? Sim. O que eu falo sempre, né, que eu procuro sempre explicar para as pessoas,
é a importância, né, desse veículo que a gente tem, que é o físico, da atenção. Esse corpo foi nos dado de presente. Se você não tiver, se você criar esse hábito a partir de hoje, independente da idade, melhor você vai usufruir, né, na sua vida, de maneira mais saudável. E os meus contatos eu deixo aqui, tá? Fabiana de Moura, de Sorocaba, sou de Sorocaba, 15 98152 0541. No Instagram está Fabiana de Moura, _acupuntura. Perfeito. Gratidão. Eu que agradeço. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional que veio de Sorocaba para nos brindar com seus conhecimentos. Fabiana de Moura, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.